Senhoras e senhores, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a satisfação de receber para a entrevista o senhor Antônio Fernando Marques Budal, mais conhecido carinhosamente como Budal. Ele que é repórter e apresentador de rádio e TV e exerceu diversas atividades no jornal O Comércio. Meu caro Antônio Budal, seja muito bem-vindo à CBN Entrevista. Ok, professor Aloísio, boa tarde, tudo bom? E também damos uma boa tarde muito carinhoso a todos os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Muito bem, vamos conversar um pouco, Budal, sobre a sua trajetória pessoal e profissional. E vamos dar uma ênfase pela sua passagem no jornal O Comércio, que completou 90 anos no mês de junho, precisamente no dia 11 de junho. Então eu nasci em Curitiba, com essa... Você é curitibano? Curitibano. Eu jurava que era de Porto União da Vitória. Mas me considero de coração aqui o Porto União da Vitória, porque o nosso desenvolvimento maior foi aqui. Mas em Curitiba nascido, e meus pais, ambos já falecidos, em memória a gente coloca aqui, o Anasílio Budal, né, ex-gerente da própria Telepar no início, e a minha mãe, Dona Maria Augusta Marques Budal, baiana, que se encontraram em Santa Catarina, Mafra, casaram, e depois Curitiba, nascimento do querido Antônio Budal. E também minha esposa atual, né, Marli Inês Schneider Budal, né, que já estamos há algumas décadas aí, um célebre casamento, e as minhas duas filhas, tanto a Sabrina Budal quanto a Bianca Budal. Dá para ter uma ideia, né? Eu jurava que você era aqui de Porto União da Vitória. Agora, a minha surpresa também, sua mãe é baiana, então. Então tem algumas alimentações assim diferentes, alguns pratos diferentes em casa, Budal? Quando vai visitar, quando visitava a mamãe, né? De vez em quando vinha algum acarajé, algum escabeche de peixe, aquelas iguarias. E meu pai também era bem aficionado na culinária. Até a gente sempre destaca aqui, nós temos na cidade pessoas muito ligadas a esse forte gastronomia. O próprio chefe, Ayrtinho, aí, especialista, e outros entendidos. Então a gente vê que realmente a nossa região é muito rica na questão da gastronomia. Budal, questão da formação educacional, ensino fundamental, ensino médio, como é que foi esse transcorrer da aprendizagem? Bom, a minha, claro, como curitibano, o meu primeiro, o ensino fundamental, vamos dizer assim, naquela época a gente falava Grupo Escolar Tiradentes, localizado no centro de Curitiba, próximo do passeio público, muitos conhecem o local. Eu, piazinho, saudades daquela época, né, professor? Então a gente teve uma formação inicial, não frequentei jardim de infância, porque naquela época não se exigia isso, e entrei antes do tempo. Eu entrei com 6 anos de idade, que não era meio permitido, mas coloca o Antônio Budal aí na sala para ele acompanhar. No outro ano ele continua mais forte, e não é que fui passando, e eu acho que me dei bem, né, pelo menos nessa trajetória no fundamental. Depois também fui mudando de endereço, fui para a Vila Auer, daí tive que entrar no outro colégio chamado Grupo Escolar Segismundo Fallars. Lá a minha formação inicial. Uma transferência do falecido pai para a Telepar aqui, isso em 69, daí eu tive que concluir aqui o meu fundamental, assim, todo o ensino médio, vamos dizer assim, para entender, entrando no colégio Cid Gonzaga, que não era no prédio novo, era no antigo colégio Baldino Cardoso. Tive o prazer de começar ali e ser um dos primeiros classes a inaugurar o Colégio Cid Gonzaga, o novo, que não era nem colégio, era Colégio Industrial Coronel Cid Gonzaga. Então essa foi a trajetória mais ou menos dessa parte, e ainda frequentei também a Escola de Comércio, que naquela época você podia optar pelo científico,
Lembra disso, né? E podia optar por uma escola mais técnica. Então, daí eu consegui entrar no Colégio Davi Carneiro, o qual me formei, das últimas turmas, a técnico de contabilidade. Então você, como é que é? Guarda-livro? Guarda-livro, técnico de contabilidade. Olha. Hoje parece que se formar tem que fazer mais algum tempo para frente, né? Hoje ciências contábeis que fecha mais, né? Que dá autorização para balanços, assinatura e tal. Antes já... Tem também como guarda-livro em algumas empresas, tanto aqui quanto em Guarapuava. Essa é uma longa história, vamos deixar por aqui. Pudal, em relação ao ensino superior, qual é o curso que você fez, a universidade que você cursou, por gentileza? Tive o máximo prazer de ser a segunda turma da UNC, Universidade do Contestado Porto União, quando não tínhamos essa estrutura, mas a universidade sempre deu condições de desenvolver o melhor possível do curso. Então, a segunda turma do curso de Serviço Social, com muito orgulho, o qual o senhor foi nosso professor de História do Contestado, que quero relatar aqui, primeira vez que eu ouvi esse termo História do Contestado, ou Guerra do Contestado, ou Conflito do Contestado, como queiram a ótica visualizar. Então, é importante essa instituição, porque ela me contribuiu muito para esse trabalho que inclusive a gente faz. Nós adoramos divulgar a cultura, a história, e isso a gente pegou esse jeito também da UNC. Atrelada a isso, claro, me formei como serviço social. Iniciou lá no São José ainda, né? Isso, a UNC tinha no São José e tinha algumas... Sim, mas tivemos aulas, inclusive foi acho que o primeiro curso universitário aqui, superior, de termos aulas de informática. Foi a primeira. Depois veio o Coltec e as outras universidades, mas a UNC vinha professores de Canoinhas e nós, como não tinha laboratório de informática, nós tínhamos um laboratório aí no Executive Center. Vinha um especialista lá de, não sei se é da Epagre, uma coisa assim, especializado na questão da informática, que estava começando. Então nós fomos uma das primeiras turmas, a primeira e a nossa segunda, a ter cursos de informática aqui para fazer os relatórios digitais. Isso é muito interessante. E quero colocar também que não parou por aí a minha história na UNC. Daí eu também ingressei no curso de Ciências Contábeis, só que, ou melhor, Ciências da Informação, né? Sistemas de Informação. Só que eu não concluí, porque a atividade minha, daí como diz o outro, que nós vamos relatar mais para frente, também foi bastante intensiva na questão da mídia, das informações, enfim, eu não conseguia conciliar os tempos. Então fui até um determinado momento e a gente está com o curso de Sistemas de Informações por hora paralisado. Pela necessidade. Mas eu sei que você também fez uma série de cursos atendendo às necessidades da profissão e até em Brasília você esteve lá fazer alguns cursos. Nos fale, sim, em um minuto sobre esse aperfeiçoamento profissional. Que boa essa oportunidade, professor, porque na realidade isso foi uma possibilidade através da própria Telepar, na época, que também nós vamos falar mais para frente um pouquinho, de abrir esse horizonte. Telepar precisaria de técnicos. Então, em Brasília, eu entrei num sistema que você fazia como técnico de telecomunicações, o Centro Integrado Polivalente, lá em Brasília. Então, eu consegui também tirar o meu título como técnico em telecomunicações. E também a gente conseguiu desempenhar essa parte que me ajudou em outras atividades que posteriormente a gente pode até falar, né? Pudal, você foi meu aluno, é egresso da Universidade do Contestado e a grande maioria do curso de Serviço Social, 80% eram mulheres que frequentavam. E vocês realmente foram lá e deram conta do recado. Lembro muito bem de todos os alunos, homens, né? E também das mulheres, porque as primeiras turmas foi aquele encanto, foi uma grande novidade que veio o curso superior para Porto União, até na gestão do prefeito Ari Carneiro Júnior e todo aquele apoio que foi dado. Mas um detalhe aqui, que eu fiquei muito feliz sabendo a tua disponibilidade sempre, da tua responsabilidade, da tua capacidade, quando a surpresa que se me causou, prazerosa, de fazer o prefácio do livro. Nos fale
assim, em um minuto, essa ideia de fazer esse livro? Foi lançado, acho que em 2017, 30 de novembro, lá no auditório da UNC, é isso? Exatamente essa data, professor, com muito orgulho, porque solicitei esse prefácio e, diga de passagem, peço até escusas, pedi para o senhor uma certa brevidade. Por quê? Porque esse livro foi lançado um objetivo de mostrar que cada um de nós, tendo persistência, pode executar um livro em um mês. Não recomendo que ninguém faça isso, mas eu estou falando que a ideia, um desafio para mim mesmo, de memorizado, porque a gente escreve bastante, é isso. Acho que o benefício de ser um repórter e jornalista, porque são bastante correlatas, é escrever. Nós temos que escrever bastante e gostarmos de ler. Então esse material, para mim, já estava todo ele interagido, inclusive nas colunas que a gente fez para o jornal Caiçara, né, que a gente vai falar mais um pouco também. E então me facilitou bastante e eu vi que realmente o professor Aloysio Witczuk seria o mais indicado naquele momento para prefaciar o livro, e o senhor aceitou sentir muita firmeza. Teríamos outros professores, poderia citar a própria professora Faena, tenho certeza que ela faria isso com o máximo prazer, Terezinha Wolff, enfim, são tantos, né? Não vou nem, a gente citou alguns aqui, mas eu indiquei e solicitei o prefácio das suas mãos, que eu agradeço imensamente, devido ao senhor ter sido meu professor, assim, mais imediato, e que me incutiu na questão da importância da história do contestado, não dos malefícios que causaram, os benefícios que ela pode fazer para todos nós não cairmos em alguns erros e continuarmos desenvolvendo as coisas. Por isso a satisfação é toda minha. E parabéns pelo livro, vale a pena. Título do livro? Nossas informações, Antônio Budal. Por quê? Porque não é do Antônio Budal, é de todos nós. Perfeito, muito bem bolado. Meu caro Antônio Budal, vamos passar para o lado agora profissional, das primeiras atividades, ainda quando menino, porque nós temos um foco de uma atividade que a gente vai destacar. Eu iniciei com 13 anos de idade, que naquela época a lei permitia que o menor de idade trabalhasse e fosse registrado. Então, profissionalmente, iniciei com 13 anos de idade, numa empresa de venda de peças automotivas, caminhões, enfim. Vou até citar aqui, né, a San Diego Autopeças, que até hoje está aqui. E eu agradeço, né, ao senhor Moacir Rodrigues, que me amparou para dar essa oportunidade de pegar a experiência, a primeira experiência. Porque muitas vezes as empresas já pedem com experiência, mas como é que a pessoa vai iniciar se não tem onde fazer a experiência? Então existe essa dicotomia. E o Moacir Rodrigues me proporcionou, e muitas coisas de contato primeiro ao público, eu tive ali no balcão da San Diego Autopeças. Esse foi um dos primeiros serviços. Isso foi em 74, que comecei até 76, um período sem registro, depois que demonstrou conseguir atender a expectativa, registrado sem problema. Naquela época podia, né? Não se falava em menor aprendiz, por exemplo. Hoje, Deus o livre, né? Tem que ter uma idade certa e tal, assim, né? E daí, continuando essa questão, também trabalhei na Transdal, Transportes Dalmolin, com a mesma atividade, setor de peças, só que de caminhões, Scania, Fenemese, Mercedes, enfim, na parte da seção de peças, fazia toda essa intermediação com os mecânicos e público que assim passavam por lá. Rapidamente também, depois desse período, aí sim, entrou uma fase muito importante que modificou um pouquinho a minha trajetória, que eu entrei no jornal O Comércio, que inclusive era gráfica, editora, O Comércio Limitada. João Carlos Coas era o proprietário, né, que agradeço imensamente ter também dado essa oportunidade. Daí eu entrei como linotipista, que é uma máquina que se faz as matérias no chumbo. Existe inclusive uma ali perto da rede ferroviária, que é aquela máquina oriunda do jornal Caiçara, é parecida com aquela. Então o jornal O Comércio tinha 3 linotipos. Todo o jornal era feito nisso aí. Eu poderia detalhar muitas coisas desse processo, mas por enquanto eu só quero colocar que foi a primeira oportunidade de eu entrar
na questão do meio jornalístico, esse. E prosseguindo um pouquinho mais, a gente vai pautando por outros caminhos também, rapidinho. Eu entrei nos escritórios de contabilidade, né, já tinha essa formação anterior de técnico em contabilidade, então eu entrei no escritório do Helmut Rinoff, já falecido, também agradeço a família, né, saudoso, e Luiz Carlos Ruaro e Tassir de Lázari, que também são amigos nossos aí. Você é teu vizinho? Sim, meu vizinho. O homem era o representante do IBGE, do CRC, né, delegado militar, como nós assim fomos, com muito orgulho. E daí eu quero prosseguir, não sei se eu posso continuar, professor. Teve também... Um minuto e meio. Então dá tempo de eu relatar aqui isso aqui. Uma passagem muito importante também no Centro Técnico Aeroespacial, como auxiliar técnico, no campo de pesquisas ali em Paula Freitas, isso foi em 78. Um momento muito importante, porque aí mudou de escritório para técnico em, vamos dizer, telecomunicações, eletrônica, isso aí. Então eu fazia a manutenção do... Mas como é que você ficou sabendo dessa atividade ali na aeronáutica? Aí vem um detalhe importante, eu estava no batalhão, servindo, a posição de descansar, né? O sargenteante lendo o boletim do dia, e eu escutei que o batalhão iria fazer uma terraplanagem lá em Paula Freitas, divisa com a União da Vitória, para a construção do campo de pesquisa da aeronáutica. Então a Força Aérea sendo apoiada pelo Exército Brasileiro, que nós passamos pelo Exército Brasileiro com muito orgulho, né? E não imaginava que, ouvindo aquilo na formatura, um dia, no caso em 78, iria trabalhar numa atividade tão importante, eu acho que uma das únicas pesquisas no Brasil da camada da ionosfera, e o Budal ali como um auxiliar técnico. Em 23 de dezembro, olha que presentão de Natal de 1983, adentrei aos portões da Telepar. Passei no concurso público, foi lá em Ponta Grossa, e nessa data que me autorizaram a gente a então desenvolver atividade como instalador de linhas e aparelhos, telefones. Com o decorrer do tempo, a gente sempre foi bastante desenvolto em serviços, a gente não brinca em serviço, a gente vai fazer o serviço. Daí eu consegui subir como supervisor de redes. Então, muito dos telefones na nossa cidade, região, e até São Mateus, Antônio Olinto e tal, passou pelas nossas mãos com muito orgulho, uma atividade muito importante. E também quero destacar aqui que entrei na Rádio Colmeia, a convite do nosso amigo, agradeço aqui o repórter Antônio Godoy, foi em 2002, quando eu entrei para fazer assessoria para ele, mas contratado como técnico em telecomunicações. Então a gente desenvolveu bastante atividades e isso me possibilitou também já reforçando a questão do jornalismo. E também consultor de vendas, telemarketing, em umas empresas que eu também militei, tanto numa empreiteira da antiga Telepar, quanto pela própria União Pedras e Decorativas, que também foi um bom trabalho para tratar com o público, esse carinho que a gente leva com todos. Muito bem. Budal, nosso tempo realmente está estourando, mas eu preciso que você dê uma ideia aos nossos telespectadores em relação ao jornal, que é o mais antigo da região, que tem maior anos de vida, tem longos anos de vida, que é o Jornal O Comércio. E 11 de junho, 90 anos do Jornal O Comércio. E você ficou lá 7 anos. Conta para os telespectadores as tuas atividades e as pessoas que você conviveu no Jornal O Comércio. Por gentileza. O Jornal O Comércio me despertou a possibilidade de perceber a importância dos registros que todos nós fazemos. Quando nós temos esse jornal maravilhoso, aí 90 anos, que esperamos que chegue até aos 100 anos, né? Mais um trechinho pela frente, eu acho que vai alcançar, eu vejo a importância do trabalho desses pioneiros, começando com Hermílio Mires, né, como o idealizador, todas aquelas questões, e na nossa época o jornal era feito à base de fogo e chumbo. É isso que eu quero deixar aqui para vocês, porque realmente, como eu já citei anteriormente na questão da linotipo, feita no chumbo, todo o material era feito ali. Naquele período, o João Carlos Coas dava todas as condições de nós produzirmos o jornal, pasmem, até acho que é meio loucura para a época, bissemanário. O jornal, ele tinha uma equipe muito boa, começava com o redator-chefe, Ivo Doninski, e também tínhamos bons colunistas, citando alguns deles, eram vários, Dr. Odilon, a própria professora Faena, tínhamos ali o próprio Fernando Martini, e a equipe
que era importante destacar de produção do jornal, era uma equipe bastante unida. As linotipos, por exemplo, eu tive que ensinar, para ter uma ideia, quero citar aqui, acho que vale a pena, um dos meus pupilos na linotipo foi o seu Ivo Selbach, amigão meu, que depois foi gerente, se aposentou como gerente do Banco do Brasil. E outros mais, eu quero citar aqui o que fazia as páginas, porque eram montadas as páginas, o Save, popular, o apelido dele é Tata. Por exemplo, tinham lá os impressores, o Zamboni, que invocava com a máquina, de vez em quando enroscava os papéis, né? Então era um sacrifício, mas dava certo. O próprio Getúlio Kretz, que trabalhava antes e depois na gráfica Uniporto, depois no jornal. Me lembro da Ana Coas, falecida, o Zé Coas, era essa nossa equipe que militava ali. Tínhamos entregadores de jornais, o apelido dele, eu não me lembro o nome certo, mas o apelido era o Tampinha, de bicicleta entregava os jornais. O próprio Laurão, quem não conheceu, que morava ali na Avenida Bormann. Por isso que eu tenho um carinho especial também pelo jornal O Comércio, esses 90 anos, porque a abrangência dele era grande, era toda Ansulpar, todo o Planalto Norte e as capitais. E tinha jornais que ia até para São Paulo. Aquele jornal que, inclusive, todos eles, nós preparávamos, folhear, era a sequência das folhas, cada um pegava uma folha, a folha chegava no finalzinho, dobrava e passava uma reguinha para ele dobrar, e depois colava-se a etiqueta, lembra daquela etiquetinha datilografada? Era esse o sistema do jornal. Então, um volume grande de jornal entregue e com bastante serviço, mas sempre a gente dava conta. Vinham os clichês, naquela época, até chegar na questão da offset, que hoje está toda ela digitalizada, que é espetáculo, né? Daí dá para se produzir jornais diários. Então, essa é a minha percepção do jornal. Agradeço imensamente terem me dado essa oportunidade de também militar. Não posso esquecer de um senhor que cuidava, que era o guardião do jornal ali na Teixeira Soares. O apelido dele era Paiol. Ele que ligava as máquinas, eu acho que umas 3 horas da manhã, para o chumbo derreter, para quando eu chegasse lá no horário do expediente, o chumbo tivesse derretido para poder fazer a impressão. De vez em quando ele esquecia de ligar, eu chegava lá, o chumbo estava gelado, daí atrasava toda a produção. Então são coisas foi grande aprendizado, agradeço muito. Isso tudo vai agregando valor para a atividade hoje que a gente faz de reportagens, de apresentação e o carinho que a gente tem com todas as pessoas que lidam no meio das informações. Meu caro Budal, em nome de toda a equipe da CBN, agradecemos sua amável presença e deixo uma mensagem aos ouvintes da CBN. Os agradecimentos especiais a todos, que de uma forma ou de outra que convivi no meu âmbito familiar, educacional e profissional. Destaco então o nosso muito obrigado por as iniciativas e convites que me passaram para eu alcançar essas atividades. Quero com muito orgulho também participar da importância e história do jornal O Comércio, esse desenvolvimento nos bons tempos, que tudo isso somando chegou-se a essa maravilha que é o nosso jornal O Comércio, que é um dos órgãos de informação mais importantes das nossas cidades. E a gente tem certeza que logo alcançará os seus 100 anos de atividades nesse tradicionalíssimo jornal. E, claro, deixo aqui uma frase de minha autoria que está contida no livro Minhas Informações, ou Nossas Informações, como queira, mais abrangente, Antônio Budal, que sonho impossível, persistindo na prática, poderá tornar-se realidade. Mais ou menos algumas coisas que eu persisti e consegui concretizá-las, ou seja, trazer na realidade. Muito obrigado pelo convite. CBN Entrevista retorna quarta-feira que vem, às 14h30. Até lá!